Olá, estamos iniciando mais um episódio do sexto encontro de espondiloartrites. Hoje, no dia considerado o Dia Mundial de Conscientização da Espondilite Anquilosante, a data oficial é sempre o primeiro sábado do mês de maio, considerando que o primeiro sábado foi um feriado. Este ano, consideramos aqui no Brasil como o dia 8 de maio, o Dia Mundial de Conscientização da Espondilite Anquilosante. E para poder trazer informações sobre a espondilite e desmistificar muito dos mitos, estamos recebendo aqui dois especialistas muito importantes, o especialista médico, representado pelo Dr. Fábio Petean, e o representante do paciente, né, o especialista paciente, porque nós precisamos considerar as duas evidências para mostrar aos pacientes que é possível conviver com a espondilite anquilosante e ainda assim ter qualidade de vida. Então, nós temos aqui o Hélio Filho, do Eu Enfrento a Espondilite, Hélio, que é analista de sistema e também é ciclista, contrariando a sua primeira orientação médica de que jamais ele poderia andar de bicicleta. E temos aqui o Samuel Oliveira, que é o autor do Espondilite Brasil. O Samuel convive com espondilite há 15 anos, assim como eu, que convivo com artrite reumatoide há 15 anos. E quando eu conheci o Samuel estava iniciando o diagnóstico e, na sequência, ele enfrentou uma fase super difícil da doença, que ele mal conseguia segurar um telefone para pedir ajuda. E hoje nós temos o Samuel e o Hélio em remissão. Recebo aqui também a Ana Lúcia Paduello, que é a minha companheira de trabalho, nossa representante no Conselho Nacional de Saúde. A Ana é a voz do paciente no Conselho Nacional de Saúde, representando aquilo que o paciente precisa colaborar e participar para melhorar o nosso sistema de saúde. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos e vamos começar o show do Dr. Petean. Essa é a live mais esperada do ano. Os pacientes de espondilite anquilosante fazem fã-clube para esperar o dia de falar com o Dr. Petean. Então, hoje nós vamos ouvir as principais atualizações sobre a espondilite e ainda vamos entender um pouquinho melhor sobre o processo de vacinação contra a Covid, a pneumonia e a gripe 2021. Ana Lúcia? Bom dia a todos e todas e todes. É um prazer poder estar aqui dividindo essa tela com vocês, com muita saudade da gente poder dar aquele abraço presencial, mas com certeza em breve daremos. É uma honra aqui sendo puxa-saco da pessoa que eu adoro muito, que é o Dr. Flávio, um querido amigo, Hélio, oh Jesus, e Samuca, um super querido, né, do coração, e a Priscila, a chata, que me acompanha 24 horas por dia. E aproveitem, gente, suguem tudo que vocês tiverem de dúvidas, porque hoje a gente vai sugar de canudinho todas as informações que ele está aí disponível para nos dar. Aproveitar. Bom dia a todos, é uma honra. A primeira pergunta é, vocês não estão cansados já de me ouvir falar, gente? É assim, tudo bem, às vezes você pode dar opinião, trocar, tal, mas tudo bem, eu estou aqui. Ó, é uma honra muito grande falar com vocês, a gente está passando momentos difíceis, espero que todos estejam bem, eu acredito que não tenha ninguém que não esteja triste porque perdeu algum amigo, algum parente, e isso é realmente muito chato. Antes da gente começar, eu quero chamar a atenção de vocês por uma coisa muito importante. E no decorrer da nossa conversa, vocês vão entender mais um pouquinho sobre isso. Repare que nós temos os colegas que estão aqui, a Pri, a Ana, o Hélio e o Samu, todos com doenças gravíssimas, todas com doenças que até alguns anos atrás você sabia o que iria acontecer com eles. Ia ficar entrevado, torto, deformado, pegar uma pneumonia e morrer. Essa era a sequência. E hoje, eu acho lindo o trabalho que todos vocês fazem, o reconhecimento que vocês têm da qualidade de vida. E aí, a mensagem do dia é essa. Posso falar um pouquinho ou estou atrapalhando?
Eu quero dar uma mensagem também, porque a gente teve uma descoberta muito interessante essas semanas que passaram sobre um estudo de lúpus, né? Porque quando você entra, quando eu entro no grupo de vocês, o grupo de vocês é um grupo up, é um grupo bacana, vocês ajudam. Quando você entra no grupo de lúpus, é uma depressão, é uma queixa. E agora nós sabemos o porquê. Existe uma via metabólica de neurotransmissores que faz o paciente lúpico ser mais depressivo, mais triste, mais infeliz, independente da atividade da doença, independente da sua personalidade. Só queria deixar isso, porque se tiver os lúpicos aí que participam desses grupos, para saber assim, que isso tem tratamento, tá bom? Ok. Muito bem. Nós estamos comemorando, e é motivo de comemoração mesmo, porque nós temos exemplos vivos aqui, como é que a gente pode ser feliz. Eu vou compartilhar minha tela, e eu combinei com as meninas que eu vou fazer uma apresentação teórica um pouquinho, mas deixar uma aula mais curta, para que a gente possa discutir mais na hora das perguntas, tá bom? Então, um bom sábado a todos, e é uma honra estar aqui com vocês. Está compartilhada a minha tela? Meninas? Não, doutor. Agora está, doutor. Só ampliar. Ok? Ok. Posso começar? Pode. Então, meu nome é Flávio Petean, eu trabalho aqui em Ribeirão Preto, na USP, e é uma honra poder estar aqui com todos vocês e passar um pouquinho da nossa conversa, né? Quando a gente fala das espondiloartrites, né? Espondiloartrite não é espondilite anquilosante, é um monte de doenças, tá? Hoje nós temos as não radiográficas, a que tem psoríase, a que tem secundária uma infecção, a que tem doença inflamatória intestinal, as crianças, e a uveiite, tá? Isso também, geralmente, esses pacientes, eles têm uma associação genética, e eu brinco que esse tipo de doença tem quem pode, não quem quer. Você tem que ter uma predisposição e um agente desencadeante para que você possa desenvolvê-la. Outra coisa que vocês sempre ficam pensando, e eu falo isso para o meu paciente, a questão da dor. Claro que a dor é importante, mas as espondiloartrites não é só dor. Ela pode ter um monte de outras comorbidades. Ontem, no nosso ambulatório, por exemplo, uma coisa que os meus residentes nunca viram na vida, que foi o acometimento pulmonar, o acometimento da válvula aórtica. Nós temos a questão da uveíte, que é a manifestação extraarticular mais comum. Nós podemos ter a lesão de pele, a psoríase, e aí surge outra questão. Muitas vezes, vocês não têm a noção do que é isso. Passa por uma caspa, passa por uma eczema, e na verdade não é. E você tem a combinação de tudo isso. Então, nós estamos falando de uma doença que não é só dor, não é só limitação, mas pode ter um monte de outras coisas associadas. Então, aqui, para vocês terem uma ideia, só de ponto de vista estatístico, você tem essa gama de manifestações, tanto a questão ocular, que é a mais comum, as doenças inflamatórias intestinais, alterações cardíacas e cutâneas. Raro, mas também acontece, que é a alteração renal, que você vai fazer o exame de urina, começa a aparecer um pouquinho de sangue na urina. Você tem as alterações pulmonares, quer seja por esse caso que eu comentei agora, ou quer seja pela deformidade que faz o seu tórax ficar
mais limitado, causando um falso enfisema. E uma questão que é muito complicada, que é a questão da osteoporose. Ora, o diagnóstico de osteoporose, ele é feito de duas maneiras. Ou você tem uma fratura por uma coisa boba, ou você faz uma densitometria óssea. E como é que você vai valorizar uma densitometria óssea de coluna num paciente com espondiloartrite, onde você tem aquele monte de calcificação nas estruturas perivertebrais? Então, um falso valor normal. Então, isso é para vocês terem uma ideia como é que essa grupo de patologias tem um monte de implicações que vão muito além do quadro reumático doloroso. Quando a gente fala no HLA, e aí surge uma outra coisa que eu preciso chamar muito a atenção de vocês. Eu tenho recebido um número muito grande de pacientes com 65 anos de idade, com lombalgia, e que o médico pediu o HLA-B27, e o paciente está tomando droga imunobiológica e ele fica decepcionado porque ele não melhorou nada. Por favor, o HLA, ele não é diagnóstico de espondiloartrite. O HLA, ele colabora numa fase onde você não tem condições de exames mais modernos para que você ajude a formar o diagnóstico. Você tem uma porcentagem de pacientes na população normal, mais ou menos por volta dos 10%, que são HLA-B27 positivo. Isso não traduz que você tenha uma doença. Então, por favor, não confunda espondiloartrite, HLA-B27. Se você tem um, não tem que ter outro. Mas se você tem um, você pode ter outro. Vocês entenderam isso? Senão depois vocês me perguntam. E esse é um ponto mais importante, talvez, da nossa conversa hoje. Por que nós estamos aqui reunidos hoje? A artrite, todo mundo dá valor, todo mundo sabe, por causa da rigidez matinal, das deformidades nas articulações periféricas. Mas olha uma coisa, gente. As espondiloartrites, elas pegam o indivíduo, homens e mulheres. Antes achávamos que era só homem. Hoje nós sabemos que na espondilite anquilosante o homem é mais frequente, mas nas espondiloartrites é meio a meio. Mas a idade que isso acontece é a idade mais produtiva da vida. Não que nós devamos desmerecer os pacientes com artrite que têm a doença numa fase mais tardia. Por favor, não é essa a minha intenção. O que eu quero chamar a atenção é que as espondiloartrites, elas pegam as pessoas numa idade mais jovem, quando eles estão na melhor fase da vida. Então, o reconhecimento do diagnóstico é a coisa mais importante. Tem um trabalho que eu acho muito interessante, que foi feito na Clínica Mayo, no Rochester, nos Estados Unidos, onde estavam fazendo exames de intestino. Na época não era colonoscopia, era aquele enema opaco, aquela coisa horrível. E viram o número de pacientes mulheres que tinham sacroileite e nunca se queixaram, porque a mulher é muito mais resistente à dor do que nós homens. Então, nós temos hoje uma defasagem diagnóstica muito grande e vocês vão ver nos slides que vão aqui. Então, reparem, quando você compara artrite reumatoide, que todo mundo estuda, todo mundo conhece, e vocês sabem que é mais ou menos 0,5, 0,8 da população é portadora de artrite reumatoide. Quando você pega as espondiloartrites, nos diferentes países que fazem essa avaliação,
é uma doença muito mais prevalente do que a artrite reumatoide. Então, a primeira pergunta: aonde estão os pacientes com espondiloartrite? Vão até uma unidade básica, com uma dor nas costas, receitam um anti-inflamatório, e o anti-inflamatório, quando responde, é um dos itens, um dos critérios diagnósticos. E aí, esse paciente, ele não é tratado. Ou seja, ele vai ter a sua doença, ele vai evoluir, sendo que quando chegar o diagnóstico, ele já poderá ter sequelas. A Ana, que está aqui hoje, a nossa chefinha, ela, junto com o laboratório ABV, nós fizemos um programa muito bacana aqui em Ribeirão Preto, com todos os médicos das unidades básicas de saúde, para mostrar para eles as queixas e como é que faz o diagnóstico. Isso, vocês não queiram saber o resultado que nós estamos colhendo hoje, aumentando o diagnóstico desses pacientes. Então, preste atenção, é uma coisa que nós devemos fazer com nossos familiares, e todos aqueles que são portadores de espondiloartrite sabem que há um componente genético. Vocês veem a diferença da população geral e daqueles que são HLA-B27 positivo. Não significa que quem é HLA-B27 positivo vai ter, mas quem tem espondiloartrite, o HLA é mais prevalente, né? E aqui, mais uma vez, comparando a artrite reumatoide em vários locais do mundo diferente e as espondiloartrites para provar aquilo que eu estou dizendo para vocês. Está faltando diagnóstico, gente. Eu acho que as ações desses grupos de pacientes têm sido extremamente importantes e eu acho muito válido o que vocês estão fazendo, tanto é que eu tenho vindo aqui porque vocês são a razão de todo o nosso trabalho. Muito bem. Se vocês acham que a espondilite é só sintoma de dor, já mostrei que pode pegar o olho, o pulmão, o coração, o intestino, a pele, o rim, mas você pode ter um monte de outros sintomas que anteriormente não eram valorizados. Falta de apetite, sentir-se mal, fadigado, a perda de peso, até febre pode acontecer. E a fadiga, que é uma coisa que não se dava valor, é muito comum em pacientes que têm inflamação. Vamos fazer um parênteses? Agora que nós estamos nessa pandemia, todos os pacientes que tiveram a Covid-19, conversem, vocês vão ver como é que a fadiga é uma das manifestações mais frequentes. Porque tudo aquilo que acontece na espondiloartrite, muitas das substâncias que levam à espondiloartrite são as substâncias que fazem os danos graves na Covid-19. Depois nós podemos conversar sobre isso um pouco mais. A classificação, antigamente era aquela dor lombar inflamatória. Dor lombar inflamatória significa você acordar travado e melhorar no decorrer do dia em pacientes com menos de 45 anos. Para que nós aumentássemos o leque de diagnóstico, tirou-se a dor lombar inflamatória, ficou só dor lombar. Um exemplo, se vocês, os que forem um pouco mais velhos, a glicemia normal era abaixo de 120. Depois passou para 110 e agora é 100. Para quê? Não que quem tem 105 é diabético, mas para que nós aumentemos o diagnóstico. Então, quando você tem um paciente com esse quadro, você faz uma radiografia e a radiografia é normal, você vai desistir? Não, não. Então, aí que surge a ressonância magnética,
que, infelizmente, nem todos têm acesso. Então, até os primeiros 6 meses, não tem alteração radiográfica. Porém, nem todo paciente tem condições ou acesso a uma ressonância magnética. Aí, nós pulamos para o outro lado. Aí entra o HLA. Não sozinho, e não apenas com dor lombar, como esses pacientes de 60 anos que eu vejo tomando droga imunobiológica e, na verdade, tem fibromialgia. Certo? Então, HLA-B27 não é sinônimo de espondiloartrite mais dor lombar. Precisa ter mais coisas, e vocês estão vendo a lista de manifestações clínicas que tem. E uma delas é a própria resposta, conforme eu disse para vocês, do anti-inflamatório. É o que acontece com os pacientes que vão à unidade básica, o colega dá o anti-inflamatório, ele melhora, tá vendo? Não é nada, porque a radiografia não vai mostrar, porque só após 6 meses, no mínimo, é que você vai ter alteração radiográfica. Elas são doenças muito comuns. Muito comuns. Ela tem um grupo enorme e nós temos um número enorme de pessoas que têm a doença, que não são diagnosticadas, aqui, mais uma vez, provada por estudos. Uma outra coisa, que essa é também um grande problema. Porque você pegar como esse slide que você está vendo, o tendão de Aquiles edemaciado, você compara com o outro lado, isso é fácil. Fácil se você mandar o paciente tirar a meia para examinar. Eu nunca me esqueço, é um casinho rápido, né? Eu atendi um paciente a pedido de um familiar meu, e eu pedi para ele ficar de cueca, ele ficou de cueca e meia. Eu falei, por favor, o senhor pode tirar a meia? Nossa, ele fez uma cara para mim. Na verdade, eu entendi que ele falou aquilo que vocês estão pensando que ele falou, certo? Bom, mas tirou. Na hora que eu fui examinar, tinha uma pinta na planta do pé. E eu falei, eu não sou dermatologista, mas eu sou formado para ver a pinta de cara boa e a pinta de cara ruim. Essa pinta tem cara ruim. Saiu do meu consultório, foi para o dermatologista, era um melanoma, que é um câncer. Muito bem. Qual a moral da história? Se você não fizer um exame físico adequado, e infelizmente hoje, com toda essa tecnologia, com essa tal de videoconsulta, gente, desculpa, eu não tenho nada contra em algumas áreas. Como é que eu, reumatologista, vou fazer uma videoconsulta? Impossível. Se for um retorno para exame, nós podemos conversar. Mas deixa para lá. Vamos continuar a nossa conversa aqui de espondiloartrite. Então, o que é entesite? Aqui a sua, desse lado, você está vendo o tendão, aonde ele liga no osso. Isso aqui chama-se êntese. Êntese é onde o tendão e o ligamento se liga no osso. Esse ponto é onde a doença adora. E ela pode acontecer não apenas aqui, onde você consegue ver, se tirar a meia do paciente, mas pode acontecer em vários outros lugares. Dá uma olhada, você pode ter dor nos arcos costais, pode ter dor aqui na clavícula que encosta com o externo, você pode ter dor na lateral, você pode ter entesite em qualquer lugar. E por que isso é importante? Se você tem uma entesite, ou como essa que vocês estão vendo ao vivo e a cores, ou como essa que vocês estão vendo aqui, isso é uma entesite. A gente chama de dactilite, e quando eu olho um paciente como esse,
eu já falo, o seu diagnóstico é esse, acabou, não tem conversa. É um dado semiológico muito importante. Mas para que você faça o diagnóstico, o paciente tem que ficar sem roupa, ficar de cueca, homem, calcinha e sutiã, a mulher. Então não me venha com videoconsulta para mim em reumatologia, porque eu sou contra. Vocês vão ouvir, eu vou ser criticado, provavelmente, mas essa é a minha opinião. O reumatologista tem que botar a mão em você, ok? Para checar exame, normal. Fora isso, esquece, tá? Então, isso é uma entesite. Aí, você vai pedir uma ressonância magnética. Para que você pede uma ressonância magnética? Para duas situações. A primeira situação é para fazer o diagnóstico. A segunda situação, você tem uma espondiloartrite, você está tomando o remédio e você volta na consulta com seus exames normais, faço as suas medidas, elas estão mantidas e você está com dor. Ora, se sua medida está normal, se seus exames das provas inflamatórias estão normais e você está com dor, qual é o exame que eu consigo saber se aquilo é tensional, postural ou se ainda é inflamação? Só tem um, é ressonância magnética. Então, existem sequências, e aí, para vocês que são leigos, a ressonância, ela tem artifícios onde ela pode tirar a gordura, tirar a água, você muda um botãozinho e cada botãozinho faz uma coisa. Então, dependendo do botãozinho que você aperta, eu sei se você está com inflamação, como aqui nessa sequência, reparem, aqui é a gordura. Aqui é o líquor, é água, água. E por que tem água aqui? Porque está inflamado. Porque está inflamado. Então, eu sei que esse paciente, ele está com a doença ativa. Agora, eu posso apertar outro botãozinho na ressonância que vai mostrar essas imagens iguaizinhas. Mas aí, a hora que você vai ver a gordura, o líquor, eles estão escuros. Então, significa que aquilo é dano pós-inflamatório. Gente, claro que há centros maravilhosos, mas a pessoa que não tem experiência pode dar um laudo e enganar o médico, como eu tenho visto semanalmente esse tipo de situação. Bom, o essencial sempre chama-se diagnóstico. Porque se você não faz o diagnóstico correto, o tratamento não será correto. O tratamento, como sempre, não é só prescrever um remédio. Por favor. Por favor. Não, não é isso. Quem tem espondiloartrite, eu falo fisioterapia, mas eu brinco quando vai o casal, eu falo larga da mulher ou do marido, mas não larga da ginástica. O exercício físico, ele tem uma importância muito grande. O anti-inflamatório, ele funciona de duas maneiras. A primeira, ele é até um item diagnóstico, quando você não tem a possibilidade de fazer um HLA, porque é um exame caro, pelo SUS ele não é feito. A ressonância pelo SUS é um exame que, se conseguir, é demorado. Então, o teste com anti-inflamatório, você fazer
é muito importante porque a grande maioria responde. A gente sabe que aquele processo que vai formando aquelas pontes de cálcio, que vai travando você, elas são desencadeadas por uma prostaglandina, que é a substância que o anti-inflamatório faz. Porque durante muito tempo falaram que as drogas imunobiológicas não modificavam a evolução da doença. É mentira. Muda. E, infelizmente, na minha época, quando eu era mais jovem, era só o que eu tinha, era o anti-inflamatório. E o número de pacientes que desenvolveram insuficiência cardíaca e insuficiência renal é muito grande. Então, hoje, eu sempre comento isso, os meus residentes, eles não sabem prescrever anti-inflamatório, porque eu faço tudo para cortar o mal pela raiz e não tampar o sol com a peneira. Você tem drogas como metotrexate, sulfasalazina e leflunomide, que ajudam nas articulações periféricas, joelho, tornozelo, punhos, mas não na coluna e na sacroiliaca. O paciente pode até melhorar dos sintomas, melhorar dos exames, mas não muda a evolução. Aí surgiu o anti-TNF. Quando surgiu o anti-TNF nas espondiloartrites, porque nós já usávamos para artrite reumatoide, mas, pelo amor de Deus, eu falei, essa é a doença para usar. Porque a melhora do paciente que usa o droga imunobiológica nas espondiloartrites é muito superior na artrite do que na artrite reumatoide. Inicialmente eram aquelas três primeiras, o adalimumab, infliximab e etanercept, aí agora surgiu o golimumab e o certolizumab. E agora surgiram outras, né? Nós temos aí os anti-IL-17. Tudo isso que eu estou falando são substâncias que vão causando os danos que você vê nas doenças, quer seja artrite, quer seja espondiloartrite, ou quer seja a Covid-19. Aí surgiram outras medicações, o secukinumab e o ixekizumab são duas drogas sensacionais, o ustekinumab, ele inibe, na verdade, eu coloquei aqui outros biológicos, ele não é um anti-L17, para quem tem só entesite, é uma medicação sensacional. Eu não falo para pele, porque eu trato a parte articular. Bom, essa é uma briga muito grande, porque quando eu pego um paciente que tem entesite ou acometimento axial, a droga é biológico. Não adianta vir com metotrexate, sulfasalazina, leflunomida, corticoide. A infiltração pode até ser feita, mas quando você tem uma entesite ou acometimento da coluna, o imunobiológico é imprescindível. Você tem melhora de tudo, porque a nossa função não é apenas tirar sua dor, é reduzir a progressão da doença. Com isso, eu vou melhorar a sua qualidade de vida. Aqui mostrando, estou dando o exemplo do adalimumab, mas, por favor, isso serve para todas as drogas imunobiológicas. A diferença que é quando você usa o placebo, e o placebo aqui é metotrexate, anti-inflamatório, sulfasalazina, leflunomida, e quando você compara com uma droga imunobiológica, a diferença que isso faz para o paciente. Mais uma vez, mostrando para vocês a questão da entesite do tendão de Aquiles, como é que o uso do imunobiológico é muito melhor. E as outras drogas podem até ajudar na dor, mas não mudam a evolução. Muito bem. Essas queixas, muitas vezes, se o médico é especialista e ele sabe que você tem uma espondiloartrite e você está com uma dor na caixa torácica, por exemplo, é óbvio que é função dele. Agora, se você está numa consulta daquelas rápidas e você queixa de uma dor
num lugar que você não tem articulação, essa queixa vai ser relegada para outro plano, entendeu? Então, as entesites é uma coisa que hoje é muito importante, e aqueles que são portadores de espondiloartrite, que fique claro que para diagnóstico disso, tem que ter a boa vontade do médico de solicitar o exame correto para diagnosticar. Porque quando é no calcâneo, como aquele que eu mostrei, é fácil de ver. Mas quando é em outros locais, como a bacia, a caixa torácica, os cotovelos, não é fácil e isso pode passar batido. Aqui é o esquema antigo, né, que você utilizava as drogas anti-inflamatórias, aí para a doença periférica, a sulfasalazina, mas na verdade hoje você tem o anti-TNF, o anti-L13, os tequinumab, que é o anti-L1223, você tem o anti-L17 e muitas outras coisas vão surgir, sempre acompanhado de atividade física. Não se fala em espondiloartrite sem atividade física. Nesse momento, eu estou dando uma colher de chá para os meus pacientes por causa da pandemia. Mas que fique claro, e já aviso eles, que eu estou de olho. Não se folga. Aqui para mostrar para vocês algumas coisas que eu acho muito interessante, mais uma vez, como eu falei, quando nós começamos a usar o anti-TNF nas espondiloartrites, ele tem um efeito muito melhor do que na artrite. Os pacientes não respondedores é muito menor do que a artrite e os efeitos colaterais são muito menores que na artrite. Então, assim, quando surgiu o anti-TNF, eu falei, nossa, agora encontramos a cura. Não encontramos. Mas o anti-TNF, ou as drogas imunobiológicas, porque surgiram muitas depois disso, elas são muito mais eficazes nas espondiloartrites do que nas outras patologias. Aqui você tem um estudo muito bacana, que é a questão da produtividade, falta no trabalho e volta ao trabalho. Então, você reincorpora, se vocês lembrarem daquele slide inicial, onde eu mostrei que eles pegam uma fase mais jovem, pegam as pessoas numa fase mais jovem, produtivas. Então, isso tem um significado para a família, para a sociedade, para o Estado, muito importante. Mais uma vez, aqui, as porcentagens de pacientes que voltaram ao trabalho, isso é muito bacana, eu me sinto muito orgulhoso de poder oferecer essa qualidade de vida para os pacientes. Sempre tem aquele que quer se aproveitar e querer ficar afastado, tá? Eu quero carro que tenha isso. Esse negócio do processo, quando você pega lá as doenças, artrite, espondilite, esqueceram de ler embaixo as sequelas. Então, o que vale é a sequela. E hoje, eu não deixo vocês com sequela. Essa é a grande vantagem. Obrigado. Eu tentei fazer uma coisa mais rápida para a gente poder discutir e tirar a dúvida de vocês. Obrigado pela paciência de vocês. Doutor Petean, nós que agradecemos a disponibilidade de se doar e doar um sábado de manhã para os pacientes. A gente sabe o quanto que os médicos têm trabalhado além do normal, né, desde que começou essa pandemia. Nós compartilhamos dessa situação de estresse, porque nós também estamos vivendo isso como associação de pacientes. A gente está trabalhando muito, 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 e cada vez que o governo publica alguma coisa maluca, a gente trabalha muito mais para poder conscientizar e orientar os pacientes ao adequado. Doutor Petean, existem diversas perguntas. Eu gostaria que o Samuel e o Hélio tocassem as primeiras delas, por favor, que são os nossos mestres pacientes de espôndilo. Doutor, eu tenho uma médica que geralmente algumas vezes eu faço consulta com ela e sempre há uma confusão. Ela suspeita de que eu não tenha espondilite porque eu não sou um paciente típico. Eu sempre fui classificado como um paciente atípico. Meu caso é muito mais periférico do que axial.
Só que as minhas características, pelo que eu conheço, encaixa perfeitamente. Eu tenho 4 casos na família, eu tenho entesite, eu tive uveíte, eu tenho HLA-B27. Então, quando agora que vai surgir o novo CID, que vai mudar a nomenclatura para espondiloartrite axial ou não axial, ficará mais fácil de fechar diagnósticos e tratar melhor os pacientes? Legal, Samuel. Assim, você sempre muito inteligente com as suas perguntas. Obrigado, querido. Olha só. Pode mudar a classificação, pode mudar CID, pode mudar o que for, querido. O que precisa é você escutar as queixas do paciente. Uma vez que ele tenha a queixa, você fazer um bom exame físico. E se ainda houver qualquer dúvida, você tem maneiras de fechar o diagnóstico. O HLA, a história familiar, é importante. Vou dar um exemplo para você. Sexta-feira passada, não ontem, a outra semana, uma garota estava no ambulatório, ela chegou lá porque ela estava tomando adalimumab, e o adalimumab está em falta nesse momento, vai chegar agora o mês que vem, já foi feita a compra, tudo, a gente já sabe, no começo de junho ele volta. Doutor Vivian, posso só complementar a informação de adalimumab? Nós fizemos um questionamento à Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo e ontem eles nos responderam dizendo que até o final da próxima semana o adalimumab vai estar disponível em todas as farmácias de São Paulo. E, inclusive, já foi recebido aqui em São Paulo iniciou a distribuição. Então, vai ser antes de junho, graças a Deus, né? Essas meninas não são fracas, elas devem ter enchido tanta paciência dos caras que eles falam, vamos entregar logo para ficar livre delas. Faz parte do nosso trabalho. Bom, mas aí, só respondendo o Samuel, essa garota, ela tinha uma radiografia que o laudo veio com sacrileite à esquerda. Ela fez uma ressonância magnética e aquilo que eu falei da sequência era dano e não atividade. Ela era HLA-B27 positivo, mas eu fui ver com carinho quatro parentes de pai, irmão, primo e tio com espondilite anquilosante e o dela era fibromialgia. Tirei o biológico. Então, assim, no seu caso, eu tenho todas as armas para provar se você tem ou não tem. O que acontece, Samuel, é que muitas vezes o médico espera que você fique torto, deformado, travado, e graças aos novos remédios que nós temos, a sua vida passa a ser normal. A espondiloartrite axial e a espondiloartrite periférica, todas são causadoras de dano. Então, eu acho que a minha mensagem é: há recursos suficientes para que nós possamos provar qualquer diagnóstico, como esse que eu acabei de comentar, que foi trazido para nós dessa forma, e a hora que eu fui com calma avaliar, eu vi que não era. Ok? Então, a espondiloartrite periférica é uma doença e que precisa ser um médico muito perspicaz para poder diagnosticá-lo e segui-lo. Doutor, só complementando, como falou de adalimumab, e é um medicamento que eu faço uso já há 9 anos, e me deu uma qualidade de vida muito boa nesse período. E infelizmente no último ano faltou no mês de outubro e agora está faltando novamente. E todas as vezes que houve falta e eu fiquei um tempo sem, eu entrei em crise, não aquela crise de ficar totalmente na cama, mas de ter que usar uma bengala para andar com um apoio. Quando falta esses medicamentos, há um risco maior de criarmos anticorpos contra a medicação, a autoimunogenicidade?
Mas você está me saindo melhor que a encomenda, hein, rapaz? Olha só. Eu adoro isso. Bom, vamos lá. Outra coisa interessante, né, Samuel? Vocês viram que eu comentei sobre o número de pacientes que respondem ao anti-TNF nas espondiloartrites, como é infinitamente maior do que na artrite reumatoide. Como os pacientes têm menos falha, menos efeitos colaterais. Todos os estudos, Samuel, mostram que os pacientes com espondiloartrite, a produção do ADA, que é o anticorpo antidroga, é infinitamente menor do que na artrite reumatoide. Então, pode, claro que pode, mas é raro. Uma vez que você responde, raramente você vai perder a resposta. Então, quando você troca de um para outro, é que você já não respondeu ao primeiro, mas não porque você criou anticorpo contra a medicação. E tem uma justificativa a isso, por favor. Quando você fala assim, parece artrite reumatoide, espondiloartrite. Todas essas doenças são doenças que têm a participação do sistema imune. Uma utiliza um tipo de célula e a outra utiliza outro tipo de célula. Todos são do sistema imune, mas são diferentes. Por isso que você tem essa menor imunogenicidade nas espondiloartrites do que na artrite reumatoide. Perfeito. Doutor Petel, nós temos perguntas bem interessantes também, como a da Ana Paola, que veio pelo Instagram. Ela está com Covid e minhas dores pioraram muito. Não consigo andar pela sacroiliite. Eu acho que para o paciente, eu posso dar o meu testemunho como paciente que teve Covid, eu estou em remissão e não tenho dor. E a minha primeira percepção de que alguma coisa não estava bem foi um sábado, né, Ana? A gente fez uma live e eu estava com muita dor e não conseguia entender. Aí não melhorou, no domingo de manhã escrevi para o meu reumatologista e falei, acho que está dando ruim, a minha remissão está indo embora. Aí, assim, passei o dia deitado e com muita dor. Era uma dor como se fosse uma dor da fibromialgia, assim, doía tudo, não era articulação, doía o corpo inteiro. E essa foi a minha primeira percepção. E se eu não tivesse, no caso, na época, eu fui diagnosticada porque a minha mãe foi internada direto em uma UTI com Covid, então eu fiz o teste, mas eu já estava com Covid e a gente não sabia. Então, eu acho que essa é uma questão, muitos pacientes estão tendo as dores da doença reumática potencializada durante a crise do Covid e depois de alguns dias, parece que a doença reumática fica maluca, porque eu quase perdi a minha remissão depois de 6 meses do Covid. Eu tive um flare da artrite que a gente não entendia de onde que veio aquilo. E aí o meu reumato me falou, não é do Covid. Eu falei, nossa, mas o Covid foi em junho e agora é dezembro. Doutor, como que funciona isso para os pacientes com doenças inflamatórias? Vamos lá. Nós estamos falando aqui de alguns remédios contra o TNF, contra interleucinas. Tudo isso é chamado de forma genérica como citocinas. Ok? O que esse danado desse coronavírus faz? Ele faz, numa porcentagem boa dos pacientes, o que nós chamamos de tempestade das citocinas. Enquanto nas espondiloartrites, enquanto na artrite reumatoide, a citocina está assim, na Covid ela está assim. É muito maior. São as mesmas citocinas que lesam você. As mesmas citocinas que dão todo o estrago no seu corpo. É uma doença nova. É uma doença que a gente está aprendendo cada dia mais. Então, agora surgiram questões. Por que eu não pego, ou se pego, não sinto nada, esse aqui pega e quase vai para a UTI e vai ser entubado. Agora começaram a surgir questões predisposição genética. Então, assim, calma, tem muita coisa, mas nós que trabalhamos com doenças reumáticas,
Essas citocinas são as causadoras de tudo que acontece na Covid. Então, se é infinitamente maior, por que não vai atrapalhar você, pelo menos durante um período? Vai. Então, ela pode, sim, te causar mais sintomas, mas na hora que a célula esfriar, você vai voltar a ficar em remissão. Eu tenho... chega para mim direto perguntas relacionadas à Covid, né? Nesse momento é o tema do momento. Uma delas, vou fazer um apanhadozinho que vai resumir quase que a maioria. A primeira já até foi tocada aí um pouquinho, que é a questão do seguinte: eu posso perder a minha remissão por pegar Covid? E a outra, se acontecer de eu pegar Covid, eu preciso parar a minha medicação? Ou eu tenho que aumentar a minha medicação contra a espondilite? Vocês estão afiados hoje, hein? Pelo amor de Deus. Mas eu estou preparado. Olha só. Se vocês entenderam, isso que eu acabei de explicar, que a Covid nada mais é do que uma tempestade de citocinas, e são as mesmas que lesam vocês. Na verdade, a gente sabe que os pacientes que estão usando a medicação e têm a infelicidade de adquirir o SARS-CoV-2, a probabilidade de entrar naqueles casos mais graves é muito menor. Muito menor. Quando é que você vai ter o problema? Uma das coisas que vocês não sabem direito, porque vocês só veem a questão do pulmão, coração, do rim, mas quando nós começamos lá em março, abril do ano passado, nós fizemos uma coisa chamada microautópsia, porque não dá fazer autópsia na quantidade de morte que a gente está vendo. Então, é uma coisa super tecnológica, é uma agulha, vai no pulmão, no coração, no rim, no fígado, no cérebro, e você vai... E nós vimos muita microabscessos bacterianos. Ora, se você está com a Covid e você não está sendo devidamente tratado de uma infecção bacteriana, que é praticamente 100% dos casos mais graves, você não pode usar o remédio. E daí que entra o médico, daí que entra os exames laboratoriais, onde você sabe, você tem como discernir se é só da Covid ou se ele está tendo a complicação óbvia, que é a infecção bacteriana. Então, quem está usando as medicações imunobiológicas e tem a Covid, a probabilidade de desenvolver caso grave é muito menor. Os que desenvolveram têm que tomar cuidado com a administração da medicação por causa da infecção. Então, ele tem que ter o uso do antibiótico potente para que ele possa continuar o seu tratamento. Caso você piore das manifestações, é óbvio que se você tiver em uso de uma droga imunobiológica, a probabilidade disso acontecer é muito menor, mas se acontecer é passageira. Doutor, a gente está recebendo muitas perguntas diariamente sobre uso de biológicos e vacinas. E muitos médicos pedem os pacientes para espaçar as aplicações dos biológicos para tomar vacina, mesmo gente sabendo que as vacinas não são com vírus vivo atenuado, geralmente são vacinas com fragmentos de vírus, várias tecnologias diferentes. É vírus vivo. O adenovírus de macaco. Isso, adenovírus modificado. De macaco. Há uma informação padrão para todo mundo ou cada caso deve ser analisado individualmente? E outra coisa é que no HC eu fui convidado para participar do estudo para saber se a vacina Coronavac é eficiente em pacientes autoimunes. Eu fiz as 2 doses
e depois uma coleta de sangue após 30 dias da última dose para saber se eu criei anticorpos contra o Covid. E aí eu fiz uma análise de 2 casos, meu e de uma amiga na mesma condição. Ela desenvolveu anticorpos contra a Covid, aquele IgG, até 15 seria normal, acima de 15 você tem anticorpos. Ela chegou a 215, eu cheguei só até 7. Mesmo assim, eu teria alguma anticorpos contra a doença ou não é bem assim, não é tão simples assim? Vamos devagar. A única droga imunobiológica que não pode ser usada é o rituximab. Então, ontem eu acabei com o residente meu, porque a paciente que estava no ambulatório tomou agora, em final de abril, 65 anos de idade, deram o rituximab para ela. O rituximab mata o linfócito que produz anticorpo. Então, se eu der vacina nela, o que vai acontecer? Nada. Nada. Ela não vai criar anticorpo. Então, todas as outras drogas podem ser usadas normalmente. Ponto. Acabou. Segundo, cuidado. Esse exame de dosagem de anticorpo é uma porcaria. Se você subiu, você está protegido. Não importa se é 500 ou se é 15,5, entendeu? Então, esquece. Você está protegido. Pergunta se eu fiz o exame do anticorpo. Não. Porque eu estou vendo tanta gente ficar estressada com essa história que eu não quero saber. Eu vejo Covid 24 horas por dia e estou aqui. Eu, no nosso caso, era como é parte de um estudo científico, aí foi feito o teste. Geralmente não é indicado, mas como era um estudo, aí eu fiquei olhando os 2 casos. O exame Cuidado pré... com o teste. Esse teste não é bom. O exame pré, antes da vacina, eu tinha 3. Depois foi para 7. Então, teoricamente, dobrou se usasse como base que se gerou anticorpos. Perfeito, é isso aí. É isso aí. E sem contar, doutor Peter, que a gente está observando muitos pacientes chegam a escrever para a gente assim, olha, tomei a vacina, o SUS não está fazendo o exame, mas eu estou pagando particular. A gente até sabe quanto está custando o exame na rede particular, porque os pacientes informam. Então, assim, a gente tem a preocupação do quanto que isso vai onerar o sistema de saúde de uma forma desnecessária, né? Porque se não tem utilidade clínica, por que fazer o exame, né? Acho que essa questão do exame não deveria ser a preocupação do momento. Doutor Betena, teve uma pergunta enquanto o doutor estava falando sobre a Covid, bem interessante. A Ed comenta que ela peguei Covid e fiquei assintomática. Em seguida, desencadeou dores e descobri a espondilite anquilosante. A Covid causou a espondilite estava lá dormindo e a Covid despertou ela? Olha só que pergunta bacana, meu Deus. Olha só, se você entendeu, é claro que tem espondiloartrite, quem pode e não quem quer, certo? Se você tem a Covid e você tem uma tempestade de citocinas, quer dizer, você vai liberar todas as substâncias que causam os danos em quantidades muito grandes, é possível que tenha sido o empurrão que faltava. Óbvio que eu estou colocando, pelo meu conhecimento, não tem nenhum estudo que comprove o que eu estou dizendo. Eu estou colocando a minha opinião. Então, assim, eu acredito que pela tempestade de citocina, você pode ter tido num organismo pré-determinado, geneticamente suscetível, só faltava isso. Eu posso também, antes das perguntas surgirem, fazer uma explanação das vacinas? Pode, claro. Posso? Vocês me dão... E a gente já tem muitas perguntas aqui, doutor Peter. Por exemplo, se não devemos tomar a vacina da AstraZeneca, né? Então, Calma, eu vou pegar um pouco d'água
e eu vou fazer uma explanação para vocês. Posso um minutinho? Pode sim. Pode. Assim, aqui para mim, pelo menos, o que tem chegado é sobre vacina. Eu acho que o pessoal está assim, com muito medo de tomar a vacina e desencadear alguma coisa, não sei o que e tal. Mas, basicamente, E acho que agora também, Hélio, porque a gente já tem... Antes a gente só tinha 2 vacinas, né? A AstraZeneca e Coronavac. Com a chegada de outras vacinas, né? Tipo da Pfizer, aí já começa a ter outras perguntas. As pessoas antes não queriam tomar Coronavac. Olha, prestem... Agora deixa o doutor falar. Prestem muita atenção, porque o que eu vou falar é muito, muito importante. Isso tem trazido uma discussão. O doutor vai explicar agora sobre a vacina, né? Vou falar sobre vacina. Então, eu vou deixar só o doutor na tela, porque depois eu recorto esse vídeo e a gente usa ele separado nas redes sociais para explicar a vacina. Por favor. Perfeito. Aí depois vocês podem fazer as perguntas. Primeiro eu quero dar uma explicação. Aí a gente volta para as perguntas. Muito bem. Hoje, o que está acontecendo é uma coisa muito desagradável, porque existem muitas questões políticas e tem muita interferência nisso. Tem pacientes que não querem tomar essa vacina porque não pode entrar nos Estados Unidos, não vou tomar essa vacina por causa disso. Tudo é política. Bom, essa vacina não é eficaz, essa aqui é a melhor, a da Pfizer é a melhor, a Coronavac é a pior. Calma. Cada vacina é diferente da outra. Então, vamos lá. O que a vacina da Pfizer é? A vacina da Pfizer, ela pega um DNA produzido em cultura de bactérias, pega um pedaço do DNA, ela sai dos Estados Unidos, vai até a Alemanha. Na Alemanha, eles pegam um RNA que combina com uma sequência do DNA, chamado RNA mensageiro, que é o que causa todo o dano biológico. Ele vai para a Bélgica, onde coloca uma capinha de gordura em cima, volta para os Estados Unidos, e aí é feito o envasamento. Então, quando você toma a vacina da Pfizer, você está usando um RNA mensageiro que vai no seu DNA fazer ele produzir um anticorpo contra o vírus. Quando você usa a da AstraZeneca, eles pegaram um pedaço do RNA do vírus, do SARS-CoV-2, que é do coronavírus, colocaram dentro de um adenovírus do macaco. Esse adenovírus do macaco não infecta, teoricamente, humano, mas 10% dos pacientes pode ter febre, dor no corpo, mal-estar, mas passa, não vai acontecer nada. Ainda falando sobre essa vacina, surgiu a questão da trombose. Vocês nunca pararam para pensar por que surgiu isso? Eu explico. Oxford, AstraZeneca. Oxford, Inglaterra. A Inglaterra saiu da União Europeia. A Inglaterra vacinou o país inteiro. Vocês viram o que aconteceu? Caiu demais o contágio na Inglaterra, que estava crítico. Enquanto os países da União Europeia, Portugal, Espanha, Itália, França, Alemanha, estavam vacinando menos que o Brasil. E estão numa retaliação para poder prejudicar, começou a história da trombose. Tanto é que já reverteu. Então, quando você toma a vacina da AstraZeneca, você vai usar o anticorpo contra um pedaço do RNA do vírus. Quando você usa a vacina da Janssen, que nós usamos aqui em Ribeirão Preto no teste, uma vacina que tem a vantagem de ser dose única,
você vai fazer um anticorpo contra um pedaço do RNA, que não é o mesmo da AstraZeneca. Então, e quando você toma a Coronavac, ela faz o vírus inteiro, que é morto. Então, todas essas tipos de vacina, todas elas funcionam em locais diferentes. Então, por exemplo, se você toma a primeira dose da Coronavac e você sabe que tem que tomar uma segunda dose e você toma para reforçar o seu sistema imune, aumentar a produção, porque foi provado que é assim, salvo a da Janssen, que é uma só, mas é por causa de uma pequena modificação naquilo que faz aquilo que eles colocam ficar mais tempo, e aí dá tempo de produzir mais anticorpo, por isso que é uma única dose. E você toma, então, a primeira dose, a Coronavac, aí você toma a segunda dose da AstraZeneca. Você não completou uma e não completou a outra. Porque o que você vai produzir com a vacina Coronavac não é o que você vai produzir com a vacina da AstraZeneca. Calma que eu não acabei ainda. Aí você pega e coloca a questão, e vocês estão vendo, eu não vou falar de política, por favor, certo? Mas vocês pegam aquilo que foi levado para a Anvisa, a vacina a Coronavac é uma porcaria. 50%. Calma. Se você tomar a vacina, isso aqui, eu vou traduzir, depois eu vou colocar a nossa experiência aqui, porque nós trabalhamos com 1.000 pacientes aqui. Então, se você tomar a vacina, você tem 50% de chance de pegar a SARS-CoV, a Covid, e ter sintomas frustros, a gripezinha. 20% de chance de você precisar de um hospital. 0% de chance de ser entubado e morrer. Então, olha, tomou a Coronavac, 50% de chance de pegar o vírus e ter uma coisa leve ou nada, 20% de chance de ter que ir para o hospital e 0% chance de morrer. Aí você pega a vacina da Pfizer, que dá 90 e tantos %. Nossa, é essa vacina que eu quero. Essa que eu quero, essa é a melhor. Bom, primeiro que o nosso estudo aqui em Ribeirão Preto, a porcentagem foi de quase 90%, não 50%. Primeiro. Segundo, nós só usamos a Coronavac em médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem ou todos que trabalham na linha de frente. Todos que são aqueles de alto risco para a doença. As outras foram feitas na população normal. Então, você não tem nenhum estudo que tenha comparado uma com a outra. Então, falar que essa é melhor do que aquela é mentira. Todas são boas. Eu tomei a Coronavac em janeiro. Infelizmente, eu tenho visto aqui na minha cidade, Ribeirão Preto, apesar do Brasil estar melhor, aqui está cada dia pior. Nós estamos com 100% de lotação das nossas UTIs. Quando tem vaga é porque morreram, certo? E a gente deixa morrer muito menos hoje pelos recursos. E eu não
tive absolutamente nada. Então, essa é a história da vacina. Tomem qualquer uma que chegar no seu braço. Todas são eficazes. Todas têm mecanismos diferentes. Se tomou uma, não tome a outra, porque não vai adiantar. Você vai ser meio protegido nessa e meio protegido naquela. Essa é a mensagem, por isso que eu fiz essa explanação, para que vocês possam ficar tranquilos. Em termos de efeito colateral, esqueçam trombose, é mentira. Segundo, a da AstraZeneca é um vírus vivo, pode dar uma reaçãozinha e nada vai te acontecer. Dor no corpo, febre, passa. A Coronavac, 0 de reação. É isso. Estou à disposição para continuar as perguntas, mas eu queria fazer essa explanação para vocês não ficarem fazendo perguntas picadinha. Perfeito, doutor Petan. Essa é a mensagem que nós precisávamos. Foi um vídeo de 11 minutos e ele vai ser replicado em todas as nossas redes, muito, e enviado a todos os pacientes, porque é a pergunta que a gente responde todos os dias. O que a gente fez? A gente está usando hoje no Grupar uma ferramenta de resposta de WhatsApp que se chama Octadesk, e ali a gente consegue responder várias redes sociais. Aí a gente pegou as recomendações da Sociedade Brasileira de Hematologia e a gente coloca, segundo a recomendação da SBR, isso, segundo o Programa Nacional de Imunização, e a gente tem enviado aos pacientes, porque tem sido muito difícil explicar tudo isso, e a gente termina, às vezes, como defensor do SUS, como militante do SUS, né, Ana? Entrando até em conflitos mesmos de ideologias, porque, para o nosso entendimento, enquanto controle social, eu posso escolher aquilo que eu posso pagar. Então, se eu tenho condições de ir até a farmácia, uma clínica de imunização, e comprar a vacina com o meu dinheiro, eu entendo que, como cidadão, eu posso escolher conforme a minha capacidade financeira. Mas, quando a gente está falando de saúde pública, é importante que muitos braços sejam vacinados e que não seja resguardado ao cidadão o direito de escolher a marca. A gente tá com problemas, por exemplo, aqui em São Paulo ontem, 6 horas da manhã, os postos de saúde estavam com filas absurdas. E agora também, doutor PT, a gente está vivendo um problema que vai começar na semana que vem, que são os grupos, né? Os grupos de comorbidades e imunossuprimidos. Em São Paulo, vai começar por faixa etária, o que é uma estratégia inteligente, porque se for todos com doenças crônicas, imunossuprimidos e comorbidades de todas as idades, as filas serão absurdas. E a recomendação do nosso governador é que sejam vacinados no estado de São Paulo pessoas imunossuprimidas e com comorbidade a partir do dia 12 de maio, de 55 a 59 anos. Nós publicamos isso ontem à noite e no Instagram a gente teve vários comentários. Eu tenho 40 anos, vou cedinho para a fila na segunda-feira. Gente, o que esse paciente vai pegar na fila cedinho, doutor Petan, com 40 anos? Covid. Claro, Covid. Né? E lembrando também que São Paulo está frio, e aí vai estar esfriando aqui bastante desde ontem. Tomara que esteja bem frio, porque a pessoa corre o risco de pegar o quê? Pneumonia, gripe. Então, assim, a exposição desnecessária, a gente tem que entender que as regras não são porque o governo não quer vacinar todo mundo, é porque tem que ter organização do sistema de saúde, gente. Não é assim. Desculpa, Samuel, pode falar aqui. Tá dando eco aí, ó. Eu queria fazer um resuminho rápido da vacina que eu tomei. Eu tomei a Coronavac, eu não tive nenhum efeito colateral. Eu não tive nem dor no local. E uma outra coisa é, apesar de ter tomado a vacina as 2 doses, continuar as medidas de distanciamento e usar máscara, porque eu posso contrair de forma leve e continuar propagando para outras pessoas. E outro caso relacionado à AstraZeneca, que o senhor disse, da questão política de dizer que causou trombose, a Covid causa trombose. Então, não é difícil pensar em escolher vacinar nesse momento. Eu me vacinar, no Brasil já morreu mais de 400 mil pessoas.
comparar com a possibilidade remota de 0,0001% de ter uma trombose. Se eu tiver a Covid-19, eu posso ter trombose pela própria Covid e morrer por causa dela. E quem tomou vacina, os milhões, acho que já está chegando a 1 bilhão de pessoas no mundo que tomou vacina, não houve nenhuma morte por causa da vacina. É uma decisão muito fácil de tomar nesse momento. A gente tenta, só complementando, doutor, que aí eu acho que dá para fazer um apanhado só. O que acontece muito é justamente essa questão que o Samuel falou. Eu vou tomar vacina e vou continuar tendo que usar máscara. Para que eu vou tomar vacina? A gente continua a usar a máscara por um detalhe muito simples que o Samuel falou, empatia. Eu não passar para frente um vírus que em mim agora é bem levinho, ou quase nada, mas para outra pessoa que ainda não vacinou, pode ser grave. Né? Tem dois comentários. A primeira coisa, continuando a sua história. Então, olha só, Hélio, você tomou a vacina, ok? Você tomou a vacina, você foi lá fazer o exame de anticorpos, os seus anticorpos estão altos, igual aquela garota que deu 200, não sei o quê. Ótimo, eu estou protegido. Então, agora vamos imaginar que essa garota esteve com a Priscila, e a Priscila está com Covid, e as duas estão sem máscara, e a Priscila dá uma espirradinha ou fala um pouquinho perto dessa garota que está com o anticorpo lá na Lua. Aí essa garota sai, vai para casa, encontra o avô e dá um beijo no avô. Ok? Você acha que o seu anticorpo ele vai pegar o vírus naquele momento? Não. Então, mesmo que você esteja protegido, você é contaminante. Entenderam isso? Entenderam isso? Ok? Segundo, aqueles que vão tomar a vacina da AstraZeneca, toma, após, no mínimo, 2 semanas, tomam a da gripe. Porque a distância até a próxima dose é grande. Os que vão tomar a Coronavac, toma a primeira, toma a segunda, espere no mínimo 15 dias para tomar da gripe. Eu sugiro 3 semanas. Eu, como imunologista, conhecendo todo o sistema. Mas a literatura coloca a partir de 2 semanas. As pessoas... Tem algum microfone dando eco aí. As pessoas que tiveram a Covid-19, eu sugiro, até há pouco tempo atrás, eram 3 meses. Agora, sugiro estudos, quem teve a Covid-19, tomar a vacina após, no mínimo, 30 dias. Entenderam as datas em relação ao que eu coloquei? Meu microfone está fechado. Doutor Petean, eu gostaria de pedir para o doutor fazer uma outra explanação separada para a gente fazer o recorte do vídeo sobre essa questão aqui. Ó. O Sistema Público de Saúde está com um lote da vacina contra a pneumonia, a P13, né? E disponível aos pacientes com doenças com imunossupressão por medicamentos ou por doença. Antes, essa vacina estava reservada somente a um grupo específico de pacientes que não nos contemplava. Mas esse lote de vacina vai vencer em janeiro de 2022 e, por isso, o SUS precisa utilizar todo o estoque da vacina P13. E eu gostaria que o doutor nos explicasse a importância das vacinas da pneumonia e a vacina da gripe naquele vídeo separado. Eu tiro nossos rostinhos e fica só o doutor para poder deixar claro. E, por exemplo, o Programa Nacional de Imunização
ele fez uma portaria que foi publicada em janeiro desse ano, dizendo que a vacina da pneumonia P3 estaria ampliada para os pacientes com imunossupressão por doença ou por medicamento, até julho de 2021. E os pacientes estão indo aos postos de vacinação, está sendo solicitado um relatório médico e prescrição médica da vacina P13. Só que não precisa, pelo PNI, é somente necessário levar um comprovante da situação de imunossupressão, que é o quê? A prescrição do seu medicamento biológico, do seu metotrexato, da prednisona, enfim. Então, eu gostaria que o doutor explicasse para a gente a importância que tem, principalmente nesse momento, estamos entrando no inverno, né, e são doenças que se manifestam mais no inverno, e eu, de verdade, nunca vi ninguém morrer de artrite reumatoide, mas eu já vi paciente com artrite reumatoide, por exemplo, morrer de pneumonia, antes da Covid, né? Não na Covid, que a Covid isso é uma outra situação. Então, eu vou tirar os nossos rostos e deixar só o doutor PT nos contando isso de uma forma muito clara e brilhante. A gente tem infindos elogios e agradecimentos dos pacientes pela brilhante aula, paciente dizendo, nunca me explicaram isso assim, tão fácil de entender. Então, vamos lá, doutor PT, pneumonia e vacina da gripe. É sempre um prazer poder falar com vocês, gente. Veja bem, a gente está preocupado, claro, com a Covid, a Covid-19, e vocês viram o que eu comentei a respeito daqueles exames chamados microautópsias, onde praticamente 100% dos pacientes apresentavam infecção bacteriana. Segundo, nós estamos na época da gripe. A gripe é um vírus, uma influenza, é um vírus danado. Ele pega aqui no Brasil de maio até agosto. E ela faz mais ou menos com o seu pulmão o que a Covid faz. Graças a Deus, não são todos, mas também é muito grave. Então, a vacina da pneumonia, ela tem uma importância gigantesca, é totalmente diferente daquela que eu expliquei para SARS-CoV-2. Essa é para bactéria, não é para vírus, porque é o pneumococo a principal causa de pneumonia. Então, todos devem ser vacinados, todos deveriam tomar. Eu tomo pagando, certo? Há muitos anos, dependendo do tipo de vacina, a cada 4 ou cada 5 anos, mas a proteção que ela te dá é grande. Então, todos devem tomar a vacina da gripe, a vacina, o pneumococo 13, o pneumo 13, e a vacina contra a Covid. A vacina, ela tem uma função de prevenir doença, uma vez que tanto a gripe quanto a Covid, a principal causa de morte é a infecção bacteriana. E esse danado pode ser evitado usando-se a vacina. É segura, é extremamente eficaz e por sorte, vai vencer e nós vamos ter a chance de usar. Então, essa é uma oportunidade única que eu não me lembro de ter visto até hoje. Então, a minha recomendação é que vocês tomem todas as vacinas. A vacina da Covid, a vacina da gripe e a vacina da pneumonia. Eu tomo todas elas há muitos e muitos anos. Perfeito, doutor Petan. E a gente chega a perguntas assim, eu preciso perguntar para o doutor, antes de continuarmos, qual é o seu tempo para nós? Porque eu sei que o doutor tem compromisso, né? E a gente precisa controlar o tempo da live, já estamos a 1h26 online. Essa pergunta do José é muito interessante, né? Estou na primeira das 3 doses de ataque, com intervalo de 15 dias indicado. Posso tomar a vacina ou tenho que dar uma pausa na dose de ataque? O doutor explicou isso lá na Covid, né? Na vacina da Covid, mas... Eu tomei a primeira, estou na primeira das 3 doses
Deve ser infliximab ou dalimumab, alguma coisa que ele usa. É isso. Olha só. Boa pergunta. Não confunda qualquer um que esteja nos ouvindo, continue todos os seus tratamentos. Por que eu, reumatologista, estou falando tanto de Covid? Vocês não pararam para pensar? Por que eu entendo tanto disso aí? Gente, a Covid é artrite. A Covid é artrite. A Covid é reumático. Somos nós que fazemos isso. Tudo aquilo que acontece na Covid é o que acontece com vocês. Por isso que nós que trabalhamos com isso. Então, assim, continue o remédio. Só não tome rituximab. Se você tomou vacina, as 2 doses, passaram 3 semanas, aí você toma. Se você tomou o rituximab, nos últimos 6 meses, até 6 meses, não adianta tomar da pneumonia, da gripe ou da Covid. Espere após 6 meses da dose do rituximab para você fazer a sua imunização. Senão, é vã. É o único problema. Doutor Petem, olha essa pergunta aqui interessante. Vou deixar o doutor na tela sozinho para responder ela. Qual a diferença da vacina Pneumo 23 e a Pneumo 3? Na verdade, assim, quando você fala esses números, né? Parece a 23 é mais, a 13... Não. Na verdade, quando você... vou fazer um comparativo. Boa pergunta, viu? Gostei. Vou fazer um comparativo com aquele comparativo que eu fiz com as vacinas da Covid. São locais diferentes. São onde o seu anticorpo vai atacar a bactéria ou onde o seu anticorpo vai atacar o vírus. Todas são boas. A 23 é um pouco mais moderna do que a 13, mas não significa que ela seja melhor do que a 13. São apenas vacinas diferentes, que pegam locais diferentes e têm maior potencial para poder bloquear o crescimento bacteriano. Mas, por favor, as 2 são excelentes. É aquela que chegar no braço, é a que você deve tomar. Perfeito, doutor Petean. O Hélio tem algumas perguntas para fazer do tema vacina, e aí a gente encerra a vacina e voltamos à espondilite, que tem várias perguntas muito interessantes também sobre espondilite. Eu vou fazer de novo um apanhado, porque o que eu estou percebendo aqui é a relação medo. As pessoas estão com medo de tomar a vacina da Covid, porque eu estou começando o tratamento com um biológico, ou eu estou trocando o meu biológico. E aí eles ficam assim, eu devo ou não devo tomar? E a outra é qual? O senhor falou que é chegar no braço, né? Mas a questão medo, a relação medo de tomar a vacina, que é a maior parte das perguntas que eu estou tendo aqui sobre a Covid, a vacina da Covid. Posso responder curto e grosso? Tenha medo de não tomar. Toma, pô! Pelo amor de Deus. O medo da doença deve ser maior do que o medo da vacina, né? Claro. Olha só, meninos. Olha só. O mecanismo de ação das medicações, ela não interfere com o mecanismo de ação do seu sistema imune em produzir a defesa com a vacina. A gente já está com 1 ano e 3 meses, então eu posso falar
com propriedade, porque o número de pacientes que tiveram, que estavam usando as medicações, tudo isso é muito grande. A única recomendação que eu faço, aqueles que vão tomar o rituximab, que estejam pré-imunizados. Você tomar o rituximab e depois tomar vacina, não vai funcionar. Então, tome as vacinas, espere no mínimo 3 semanas e tome. Fora isso, metotrexate, leflunomida, anti-TNF, anti-L6, o tofacitinib, baricitinib, upadacitinib, todas podem ser usadas. Perfeito. Legal. Doutor Petean, a gente tem perguntas bem interessantes aqui agora sobre espondilite, sobre medicamento biológico. Não consigo ler o nome da pessoa que perguntou. Ele tem espondilite anquilosante e DPOC. As bulas dos biológicos e estudos dizem que pode ser fatal. Eu devo evitar os biológicos? Essa pergunta é super, né? Não, é só. O que há, é claro, quando você tem espondilite, né? Quer dizer, o DPOC você pode ter por ser asmático, por você ter fumante de longa duração, mas relacionado à espondilite é mais por aquela postura que você fica, onde você imita um DPOC, tá certo? Uma dos biológicos que não é para espondiloartrite, é para artrite reumatoide, que é o abatacept. Os estudos mostraram que piora quem tem DPOC. Fora isso, todas as outras medicações são tranquilas, podem ser usadas. Se o seu caso é espondiloartrite, todas que são dispensáveis para espondiloartrite não tem nenhuma relação com DPOC. Então, se você tem alguma informação equivocada, relaxa. Perfeito, doutor Petean. Eu acho que isso é muito importante. A gente recebe também essa pergunta muito para o paciente que já teve câncer, né? Também acha que não pode nunca usar biológico. E nós entendemos que hoje os medicamentos imunobiológicos, eles são muito importantes na jornada de tratamento das doenças imunomediadas e os médicos já têm muitas experiências, né, e estudos para poder garantir a segurança do paciente. Outra pergunta interessante... Priscila, deixa eu fazer uma pergunta aqui, que ela é relativamente bem básica, mas que ocorre com frequência, principalmente entre os recém-diagnosticados. Espondiloartrite é igual a espondilite? E outra, qual a diferença entre espondilite anquilosante e fibromialgia? Nossa Senhora, vamos lá. Assim, é claro que tirar esse tipo de dúvida é muito importante, pelo amor de Deus. Mas vamos fatiar a resposta primeiro na questão do câncer. As pessoas que estão tomando droga imunobiológica, até há pouco tempo atrás, a questão é, se você teve um câncer, não menos de 5 anos tem que parar com biológico. O rituximab era o único que teve vários relatos, eu inclusive fiz um, mostrando que poderia ser usado. Calma, hoje mudou. Não é mais assim. Claro que se você tiver um câncer ativo, não pode, mas uma vez que você tratou, que você está acompanhando, numa decisão com o seu oncologista, com o médico que está seguindo, a gente pode sim usar o imunobiológico. Agora vamos à sua pergunta agora, Hélio. Só queria colocar isso que a Pri colocou e realmente mudou muito, Pri, e foi esse ano, tá? Existe um grupo de doenças, chamada espondiloartrite. Nesse grupo, você tem vários subgrupos, onde a doença mãe é a espondilite e as outras são todas irmãs. Todas elas são chamadas de espondiloartrite.
artrite. Ok? Fibromialgia é uma doença muito chata, que pode dar sintomas muito parecidos com as espondiloartrites. E aí, muitos desses pacientes com fibromialgia, que têm HLA-B27 positivo, são erroneamente diagnosticados com espondiloartrite, chegam a usar drogas imunobiológicas, obviamente que não vão ter nenhuma melhora, e aí ficam decepcionados, estressados e assim por diante. Então, vamos lá. Espondiloartrite é o grupo, espondilite é a doença-mãe, espondilite indiferenciada, artrite reativa, artrite psoriásica, doença inflamatória intestinal, que é doença de Crohn e retocolite ulcerativa, espondiloartrite juvenil e uveíte. Esse é o grupo que compõe as espondiloartrites. Todas elas têm como característica um mecanismo de ação muito semelhante. Uveíte. Uveíte, está vendo o pretinho do meu olho? Lá atrás tem um local que é um músculo ciliar. Vocês sabem o que é uma uveíte? Vocês assistiram minha aula? Vocês viram aquilo que eu mostrei no calcânio, que era uma entesite, que ficava daquele tamanho feio? Uveíte é uma entesite do músculo ciliar. É a mesma coisa. Por isso que a uveíte é uma espondiloartrite. Por isso que quando o oftalmologista ele vê uma uveíte de repetição que ele não acha uma causa, ele manda para nós, para que nós avaliemos se ele tem ou não uma espondiloartrite. Gostaram? Ótimo. Sensacional, como sempre. Tem uma pergunta aqui também que é bem interessante, doutor, já que nós estamos no universo espondiloartrites, e é um pouco também, como é que eu vou dizer assim, polêmica. Qual o papel do exercício físico nas espondiloartrites? Vamos fazer uma brincadeira? Então, Hélio, você é portador, né? Sou. Tá. Então, Hélio, você vai pegar, ficar sentado nessa cadeirinha que você tá com a bundinha bem aí, quietinha, sentadinho, e vai tomar o seu remédio direitinho, vai ficar sem dor, vai ficar lindo, maravilhoso. Aí, passado uns 3 anos, eu tiro a sua bundinha aí da cadeira, aí você vai sair assim, ó. Sem dor. Olha só. A famosa posição canivete. Olha só, bem. O medicamento, ele tira o processo inflamatório, ele tira seu sintoma, ele tira a sua dor. Mas se você não impedir a calcificação das estruturas entre as vértebras, porque eu não vou te dar anti-inflamatório, porque você pode ter insuficiência cardíaca, insuficiência renal e muitas outras coisas, você vai ficar travado, torto, sem dor. O exercício, ele é que vai fazer você morrer de velho, andando, guiando, subindo e descendo, trocando de roupa, tomando banho sozinho, sem precisar de ajuda. Então, por favor, esse exercício não tem conversa. Quem está ouvindo e não estiver fazendo, eu pego o pescocinho e faço assim, ó. Doutor Petean, eu consegui fazer um milagre na pandemia. Eu converti a Ana ao Pilates. Ai, ai, não fica nem vermelha. A Ana está convertida ao Pilates, porque a Ana não se adaptava a nenhuma atividade física. Ela odiava academia,
Aí, quando ela gostava de rebolar e foi dançar zumba, estragou o joelho. Aí, depois disso, não queria fazer mais nada. Estava fazendo caminhada, veio a pandemia e aí ela não podia mais sair na rua. Então, eu não fazia nada. Eu falei, Ana, pera, estúdio de Pilates é você e o fisioterapeuta e a máscara para os dois. Acabou. Acabou, desculpa. Eu acho que essa parte, doutor PT, é muito interessante a gente discutir melhor, porque, primeiro que, assim, médico tem mania, às vezes, de falar o melhor exercício para você é a água. Hidroginástica. Natação. Hidroginástica. Eu odeio água, porque eu moro numa cidade não muito grande, a hidroginástica é cheia de senhoras idosas. Aí, quando você fala que tem artrite, elas falam assim, tão nova para ter artrite, coitadinha. E não me adapto à água. Aí, você vai para musculação na academia, chega lá, tem um monte de paniquete, né? Super sarada, com aqueles pesos enormes. E aí, você olha, quando você chega no aparelho, tem 200 quilos e você só consegue 20. E aí você tem que pedir para tirarem os 200 quilos. A adaptação à atividade física tem muitos desafios. E eu acho que o maior desafio desse é você conseguir despertar no paciente, ele entender o que ele pode gostar, o que ele gosta e o que é possível, e como que o reumatologista pode ajudar o paciente a conseguir isso. Olha, Eu gostei muito... Desculpa, doutor. Já que eu fui citada, né? Pronunciar, né? Eu tenho que me pronunciar. Tá, faz 6 meses que eu estou fazendo Pilates. Eu sempre fui incentivada, sabe, pessoal? Faz 20 anos de diagnóstico agora, e eu sempre fui incentivada a fazer atividade física. Sempre tive uma resistência absurda a fazer atividade física. Não gosto. É bicicleta que eu gostava de andar, eu não tenho fôlego para bicicleta, né? E parece que eu não consigo ter fôlego, correr também não, mas caminhar eu gosto. Mas aí fui impedida pela Covid. E o Pilates, a Priscila ficava me infernizando a minha vida, que eu tinha que fazer alguma coisa, e eu fui fazer uma aula experimental e eu gostei da tortura do Pilates. E eu já faz 6 meses que eu estou fazendo, né, a atividade. E eu agora já não sei mais ficar sem, eu sinto falta da atividade. Inclusive, comprei banda, algumas coisas para fazer nos dias de intervalo, alguns exercícios aqui em casa, né? Para não ficar só as 2 vezes. Mas mudou muito, mudou o meu sono, mudou também um pouco do meu humor, porque eu estava muito raivosa. E o que foi? Ai, não. Né? E também, assim, eu gostei, né? Então, eu acho que eu encontrei uma atividade física que eu vou conseguir levar, né, assim, por muito tempo, como rotina. Antes do doutor falar, eu gostaria de explanar uma coisa. Eu gostei muito dessa pergunta por uma experiência própria. Quando eu fui diagnosticado com espondilite, a primeira coisa que o médico virou para mim e falou: vende a sua bicicleta, você nunca mais vai poder andar de bicicleta. Eu fiz uma segunda opinião. Eu estava fazendo fisioterapia por conta de uma lesão no joelho à época. Eu cheguei para o meu fisioterapeuta e falei com ele: olha, eu fui diagnosticado com espondilite anquilosante e o médico falou para eu vender bicicleta. Ele olhou para mim e falou assim: troca de médico. Vou te passar aqui... Eu vou te passar o contato de um outro reumatologista, você vai nele. Fui no dele e fui numa outra. Os dois foram unânimes em falar: olha, a bicicleta é o que ainda não te fez tomar remédio. Continua com a bicicleta. Aí eu continuei com a bicicleta, fui evoluindo cada vez mais, saí da fisioterapia e o fisioterapeuta me indicou a musculação. Aí, Priscila, também enfrento essa situação aí do saradão lá, levantando 200 quilos, mas eu fui ver a questão do seguinte: qual que é a minha capacidade? E eu fui colocando aquilo ali para mim. E eu fui vendo a evolução no ciclismo e a minha evolução no tratamento da espondilite. Tanto que eu sou uma pessoa em remissão sem medicamento. O meu medicamento é a atividade física constante. E isso tem feito total diferença. Legal. O nosso educador físico entrou. O Samuel, acho que está com problema na conexão dele, que o vídeo dele trava e fica preto. Eu pedi para ele entrar e sair de novo. Doutor PT, com você. Não, assim, o exercício,
ele é de acordo com a patologia. O exercício nas espondiloartrites é um, o exercício para fibromialgia é outro, e assim por diante. O importante é vocês saberem o seguinte. O horário eu vou precisar, mas eu vou terminar isso aqui primeiro. Vocês me falam que é sempre 30, 40 minutos, já 2 horas que eu estou aqui. Mas tudo a bem. Última foi 4 horas. Bom, então assim, vamos agora fazer a brincadeira que eu fiz com o Hélio, que ele fica sentado na cadeira com a bundinha lá, fica quietinha, e aí eu vou colher um sangue dele para dosar todas as citocinas da COVID, da espondilite, da artrite, que são chamadas citocinas inflamatórias. Aí o Hélio sai da cadeira e ele começa a fazer exercício regular. Aí serão 3 meses, eu vou colher os exames de novo do Hélio. Por isso que sedentarismo é fator de risco, porque se vocês acham que a inflamação é só dor nas juntas ou dor nas costas, não. Coração, arteriosclerose, AVC, infarto, insuficiência renal e assim por diante. Então, o sedentarismo é inflamatório. A obesidade é inflamatório. O diabetes é inflamatório. Todas essas situações são situações inflamatórias. Então, o exercício, ele tem uma função não apenas de reabilitação, que essa é óbvia, mas tem uma função anti-inflamatória, para que você não morra, porque vocês que têm essas patologias, vocês passaram a não morrer mais, mas passaram a ter infarto, passaram a ter derrame. Por quê? Porque vocês são inflamados. Por isso que a gente pega no pé com peso, exercício, colesterol, triglicérides, tireoide, ácido úrico e assim por diante. Para que nós tiremos esse risco cardiovascular aumentado de todas as patologias inflamatórias. Eu não vou falar uma única vez. Parem de fumar. Ponto. Acabou. Perfeito, doutor Peteano, temos que te liberar. E, assim, eu acho que a gente pode marcar uma live, uma série da Netflix. A gente pode fazer uma live flix do doutor Peteano, né? Os pacientes estão dizendo aqui que eles passariam o dia todo te ouvindo. E a gente não tem dúvida disso, porque a gente já teve lives com o Dr. Peteano que durou 4 horas, né? Dr. Peteano, acho que tudo isso é incrível. Nós somos aqui todos pacientes que, de certa forma, a gente teve uma jornada de aceitação à atividade física. A atividade física, a gente sempre tem aquela questão que é a maior chatice do reumatologista. Eu imagino que se colocar uma câmera na consulta inteira, a hora que fala emagrecer, atividade física, parar de fumar... Ponto. E aí, e também a gente tem muitos reumatos que falam assim, parar de beber, né? Não deve beber bebida alcoólica. Gente, pelo amor de Deus, né, doutor Peteão? O que é isso? A gente não pode deixar de perguntar essa última pergunta. Podemos, é possível... Eu falei do cigarro, eu não falei da bebida alcoólica. Eu e o Hélio, o relógio, você lembra da hora, né? Pois é. Então, algum lugar já passou do meio-dia. Álcool é álcool, cigarro é cigarro. Por favor. Exatamente, é isso. Eu inicio os agradecimentos de encerramento da live. Doutor Peteano, é sempre incrível ter o doutor aqui. Nós temos uma próxima live com o doutor no dia 5 de junho,
nós já deixamos marcadinho, depois a Ana, na segunda-feira, vai lembrar a Regina de colocar na agenda, que eu falei direto com o Dr. Petean, que o Dr. Petean vai nos comentar sobre a síndrome pós-Covid, né? A gente sabe que os consultórios dos reumatologistas estão ficando lotados, os ambulatórios com fila de espera de pacientes com síndrome pós-Covid, e sabemos o quanto que a reumatologia está contribuindo para fazer a gestão desses pacientes. Aqui em casa a gente teve uma das minhas tias que ficou muito grave com Covid, ela teve síndrome pós-Covid, e foi até engraçado, doutor Petem, porque ela tinha dores depois que a gente conseguiu tirar ela do oxigênio, voltou a andar, estava reabilitada, mas ainda mantinha umas dores e umas coisas estranhas. E o pneumologista dela dizia que ela tinha que fazer exercícios, mandou ela ir fazer exercícios na água, no meio do pico da pandemia, de uma pessoa que tem 90% de pulmão. E aí nós, enquanto família, achamos que ela não poderia ir. E aí eu estava falando desde sempre com ele que ela tinha que fazer o quê? Pilates intensificado para poder fazer a recuperação disso. E aí o pneumologista dizia, não, Pilates não é exercício de resistência, fortalecimento, Pilates não presta. Falei, tá bom. Aí a gente começou a discutir muito aqui na família, eu marquei uma consulta com um reumatologista, levei a minha tia, todos os seus problemas pós-Covid acabaram. E acabaram com o Pilates. Então, ela está continuando a reabilitação dela no Pilates, porque ainda é um exercício que você tem maior padrão de segurança, né? Do que colocar uma pessoa com 90% de pulmão dentro de uma academia, não tem sentido isso, é muito perigoso. Hoje tem todo um protocolo, né, Pri? Sobre isso tem várias manifestações, não apenas reumatológicas, a gente está aprendendo muito ao longo desses anos. De qualquer forma, eu queria agradecer o convite. Vocês sabem o prazer que eu tenho de falar com vocês, eu falo de uma forma bem aberta, de uma forma que vocês possam entender e saibam que vocês são o motivo da minha vida. Eu amo o que eu faço, eu amo vocês e espero que o meu filho que está chegando aí, logo, logo quer ser um reumatologista, possa dar sequência nesse trabalho aqui, porque eu confio nele. Um bom final de semana para as mães, um feliz Dia das Mães adiantado, e saibam que é um grande prazer sempre estar aqui com vocês, e aquilo que vocês quiserem, alguma resposta, as meninas podem passar para mim se houver alguma coisa mais assim, importante que eu não possa responder agora. Um beijo grande para todos, um bom final de semana. Bom fim de semana, doutor Petean. Obrigada a todos e continuaremos com os episódios do Encontro de Espondiloartrite durante todo o mês de maio, com vários filhos do doutor Petean, que são reumatologistas que foram residentes do doutor Petean. A gente teve uma live na quinta com o doutor Rodrigo Lupino, e a gente tem live com o doutor Rodriguinho em breve. Então, assim, vocês seguirão, vocês verão o quanto que o doutor Petean é um excelente professor e tem colocado muitos alunos para serem a sua imagem, né? Refletir aquilo que eles aprenderam, e de verdade eles são super guerreiros, porque ser residente do Dr. Petean não é fácil, né, Ana? Não, e hoje, seguindo a recomendação do Dr. Petean, por volta das 8 horas da noite, horário de Brasília, viu, doutor? Vou fazer um brinde com a taça de vinho em homenagem ao Dia Internacional da Espondilite Anquilosante. E a nossa live que foi maravilhosa. Tamo junto. Um beijo. Gente, tchau, tchau. Foi maravilhoso. Obrigado. Acabou? Oi, Hélio. Ui.